alunos e alunas da sexta etapa da Educação de Jovens e Adultos. Sejam muito bem-vindos para mais esse momento de aprendizagem, lógico, da melhor disciplina que existe, que é Ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje o nosso conteúdo da aula, acompanhem comigo aí na cartela, o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos falar sobre a origem e evolução dos seres vivos. Olha só que assunto legal e interessante falarmos sobre a origem e evolução dos seres vivos. E vamos iniciar com a nossa primeira cartela. Acompanhe a imagem aí comigo. Você vai ver aí um gatinho e pedras. E tem uma pergunta para você. O que é vida? Você consegue, vendo essas imagens, saber o que tem vida e o que não tem vida, né? A gente vê aí que o gatinho tem vida e que a pedra, é lógico, não tem vida. Mas quais serão as características aí que garantem que esse gatinho tem vida? O que tem vida e o que não tem vida? E aí a gente vai ver características gerais dos seres vivos. E começamos aí falando de metabolismo e movimento. Metabolismo, que é o aspecto de poder realizar acontecer reações químicas, processos biológicos dentro das células que garantem o funcionamento desse organismo. Então, isso aí é o metabolismo. E o outro é o movimento. Ser capaz de movimentar-se é garantir aí que é um ser vivo. E o que está ilustrando essa nossa cartela aí é um girassol. E por que o girassol está aí nessa cartela? Porque o girassol, ele realiza um movimento. Durante o seu desenvolvimento, ele se direciona à procura do sol. Ele realiza esse movimento. Então, realizar movimento também é uma característica geral de seres vivos. Mas existem alguns seres que não se movimentam, mas são seres vivos. Mas é uma característica também. Outra característica é a reatividade e o crescimento. Reatividade, a gente vê uma mulher aí com um chapéu ao sol. Reatividade é a sua capacidade de reagir aos estímulos do ambiente. Então, se está um dia muito frio, você não vai sair de casa aí de regata, de biquíni, você não vai fazer isso. Você sabe que está frio, vai procurar se agasalhar, colocar uma roupa mais fechadinha. É a sua forma de reagir aos estímulos do ambiente. E tem o crescimento que é o ganho de massa celular, as suas células vão se desenvolvendo e você vai aí ganhando tamanho, ganhando corpo, se desenvolvendo. Então, o crescimento é uma característica dos seres vivos. Outra característica é reprodução e organização. Os seres vivos têm capacidade de se reproduzir e se organizar. E aí a gente está falando também de organização celular. Nós, os seres vivos, temos organização celulares. Algumas são simples, seres compostos apenas por uma célula, mas tem seres mais complexos e aí você vai ter células de tecidos diferentes. As células do coração são diferentes, por exemplo, das células da bexiga. Então, existe essa organização. E falando em células, vocês sabem o que é célula? Todos os seres vivos, eles são formados por células, tá bom? Os seres vivos são formados por células, por isso diz-se que elas são a unidade básica da vida. Então, as células são consideradas unidades básicas da vida. Teve célula, teve vida. E aí tem três características, três pressupostos aí sobre as células que a gente precisa saber. Olhem só. É no interior das células que se realiza o metabolismo. Todo o metabolismo do nosso corpo acontece dentro das nossas células. Sempre se originam de células pré-existentes. Então, uma célula dá origem à outra. É onde está o DNA, material hereditário. Observem esse desenho que está aparecendo aí para vocês, é uma célula vegetal. E aí, ele é uma célula organizada e dentro da célula é onde está o nosso material genético. Então, vou circular aqui na imagem para vocês, aonde se concentra o material genético que é dentro do núcleo, tá bom? Então, é onde está o DNA, o material genético dentro da célula, aí dentro do núcleo da célula.
E que tamanho é essa célula? Será que existem células grandes, células pequenas? Como é que a gente consegue imaginar o tamanho das coisas? E a gente vai trazer uma régua para vocês aí, para vocês conseguirem dimensionar o tamanho de um átomo até chegar aí ao nosso planeta. Observem a régua aí junto comigo. A dimensão do mundo, do nano ao macro. Nano é muito pequeno. Pequeno, pequeno, quase imperceptível, só pode ser visto com microscópicos específicos. E aí você vai ter o primeiro sendo um átomo e o último sendo o planeta Terra. Observem aqui, olha, átomo, molécula de água. Aí você vai ter o tamanho de uma bactéria. Depois você vai ter aí um carrapato, medidas aqui de moeda, até para você enxergar e chegar no mundo. Então, tudo é medido. Esta manométrica é referente ao diâmetro de diversos tipos de materiais, de um átomo de hidrogênio ao tamanho do planeta Terra. Tudo é composto por átomos. Átomos compõem células vivas, tá bom? E aí a gente trouxe essa régua para você ter uma dimensão do tamanho de células, do tamanho de moléculas, do tamanho de átomos que nós estamos falando. E só foi possível isso, esse mundo pequeno, esse nanomundo, esse mundo invisível a olho nu, só foi possível por conta da descoberta do microscópio, tá bom? O microscópio, observem aí na nossa próxima tela, é o que a gente consegue ver as células. E observem aí nos balãozinhos aí, olha só. Nós, as células, podemos ter diferentes formas, tamanhos e funções. Somos tão pequenas que só conseguirás ver com a ajuda de um microscópio. Então, aqui a gente tem, no detalhe, a visão de um microscópio. Então, existe um mundo invisível que você só vai conseguir enxergar aí com instrumentos. Mas existem algumas células macroscópicas. Então, a gente tem uma visão microscópica, que você só consegue ver com o uso de ferramentas específicas, e outras que a gente consegue ver quando a gente consegue identificar, recebe o nome de macroscópicas. Olhem só a nossa próxima cartela. A gente tem aí, olha, macroscópicas podem ser vistas a olho nu. Quando a gente diz que algo é macroscópico, que você consegue ver, sem auxílio de ferramenta, sem auxílio de instrumento, é mais macroscópico. E a gente tem aí, olha, como exemplo de célula, a gema do ovo e o alvéolo de uma laranja. Tá bom? E aqui ao lado são microscópicas, são muito pequenas, podendo ser vistas apenas com o auxílio de microscópio. Um exemplo disso são bactérias e protozoários. Aqui a gente tem uma ameba e do lado também um exemplo aí, um aumento de célula vegetal. Aí algum tecido vegetal é assim que ele é feito, a gente só consegue ver isso no microscópio. Se você pegar a descoberta da célula foi feita analisando um tronco. Então, se você vê um tronco, você não vai, um tronco de árvore, um pedacinho, uma casca de uma árvore, você não vai ver nada demais. Mas se você coloca isso no microscópio, que ela tem uma imagem aumentada, você vai conseguir ver outras estruturas. Muito bem. Com a descoberta das células, os antigos começaram a imaginar como é que esse mundo ficava, como é que ele era classificado. E aí a gente viu, tem coisa que tem vida, tem coisa que não tem vida. Como é que se organiza isso? Como é que se classifica isso? E aí, antigamente, começaram a classificar as coisas como o reino dos seres vivos. Observem só. Antigamente, todos os seres vivos eram colocados em apenas dois reinos. Olha só existia dois reinos. Ou era animal, ou era planta, né? Não se tinha a ideia de um mundo microscópico, de que existiam seres que não podiam ser vistos a olho nu. Foi então que em 1969, o ecólogo Robert Whittaker propôs os 5 reinos com graus de complexidade e meios de nutrição. Então foi proposto por esse ecólogo que existiam outros seres, além só de animais e plantas. E aí surgiu aí os fungos. Ele percebeu que tinham protozoários, que tinham algas, que tinham bactérias, que existiam vírus, insetos, tudo isso existia além das plantas e dos animais e que precisava isso ser classificado. Então, foi então a ideia que surgiu aí de 5 reinos classificados e nós vamos ver cada um agora um pouquinho e quais são os seres que fazem parte desses reinos. Vamos lá.
Vamos para o Monera. Olha só, o reino Monera são organismos unicelulares, e aí quando eu falo de unicelulares, eu estou falando que é formado por uma única célula, que não possuem núcleo organizado. Se não possui núcleo organizado, significa o quê, professora? Significa que ele não tem uma membrana que segura ali, que tem aquele núcleo fechadinho, mas tem material genético. O material genético fica lá esparramado no citoplasma da célula, tá? Nem tem organelas e é envolvido por membranas de citoplasma. Então, é um organismo aí bem simples, são as moneras, tá? E exemplo, é o reino monera. Exemplo disso, nós vamos ter aí bactérias e cianobactérias, que estão também chamadas de algas azuis. O próximo reino é o protista. O reino protista são seres vivos unicelulares ou pluricelulares, olha aí. Podem ser seres formados por uma única célula, podem ser seres formados por várias células, podem ter vida livre ou viver em associação com outros seres vivos. E aí tem um exemplo para vocês aí, olha, um paramécio, né? E uma ameba. Vamos ao próximo reino. O próximo reino são dos fungos. São seres cujas células possuem núcleo organizado, olha só, núcleo é organizado e podem ser uni- ou pluricelulares. E aí a gente traz para vocês exemplos aí de fungos. Você está vendo aí o bolor do pão. Esse outro fungo aí do meio é o que a gente chama de orelha de pau, tá? Ele dá aí no pau, é tipo como se fosse uma orelha mesmo. E o outro aqui com queijos, né? Tem queijos super famosos aí, que são colocados aí num processo para que tenham fungos, tenham valor comercial, um sabor diferenciado. O gorgonzola é um tipo de queijo também, que tem ali fungos. Então, esse aí é um outro reino. A gente viu até agora monera, protistas e fungos. O nosso próximo reino é o reino vegetal, o reino das plantas, que são seres capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Possuem clorofila nas suas células e celulose na parede destas. Olha só, as plantas realizam fotossíntese ou são capazes de sintetizar o seu próprio alimento e possuem celulose na sua parede. A camada de celulose aí é usada para que a gente possa fabricar papel. Olha a importância aí desse reino para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o último reino, né, o animal, dos animais, que são seres pluricelulares, ou seja, compostos aí por muitas células, com capacidade de locomoção, reprodução e dependentes dos alimentos do ambiente. Os seres animais, eles não são capazes de fazer o seu próprio alimento, eles precisam dos alimentos do ambiente. E para classificar esse reino, para ter nome essas criaturas, também foi criada uma classificação, a classificação de Linneu. Acompanhe comigo um pouquinho da história. Além da necessidade de critérios comuns para a classificação, também é necessário nomeá-los. Então, não bastava dizer assim, é um animal, é um fungo, é um protozoário, é uma bactéria, tinha que saber o nome. Então, em 1735, o naturalista sueco Carl von Linneu propôs um sistema de classificação e nomenclatura que é usado até hoje. Então, um indivíduo ele passa por essa classificação. Observem só a classificação taxonômica de Linneu, que também recebe o nome de classificação biológica. Começa com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todas as espécies possuem essa classificação. Vou dar uma dica para vocês, é uma dica para levar para a vida, para nunca mais esquecer essa classificação. E é assim que funciona. Você tem que decorar essa frase, ó. Rato frito com orégano, fica gostoso. Experimente. Rato frito com orégano fica gostoso. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É só usar a primeira letra inicial de cada nome que você nunca mais vai esquecer. Muito bem.
Continuando aí com a nomenclatura das espécies, existem regras para que essas espécies possam ser classificadas. Há mais de 1 milhão de tipos de seres vivos, por isso precisam ser classificados segundo as suas características. Então, foi classificado. Quem parece com isso vem para esse grupo, quem parece com aquilo vem para outro grupo. E foi criada uma nomenclatura binomial, também proposta por Linneu, onde cada ser vivo é identificado por seu gênero, seguido por sua espécie. Isso é o que a gente chama de nome científico. Tudo que existe no planeta, desses 5 reinos que nós vimos, eles possuem nome científico. E aí eu trouxe para vocês aí o nosso nome científico aí da raça humana, que é Homo sapiens. E existem regras para esse nome ser escrito. Observem comigo aí as regras. Primeira, os nomes científicos são escritos em latim. Por quê? Porque é uma língua morta e não vai mudar. Então, todos os nomes científicos são escritos em latim. Segunda regra, devem ser escritos com algum tipo de destaque, ou itálico, ou sublinhado, ou negrito. 3. São formados por 2 palavras, por isso o nome de nomenclatura binomial. A primeira palavra vai indicar o gênero e a segunda palavra indica a espécie, tá bom? A 4ª regra, apenas a primeira letra da primeira palavra é escrita com letra maiúscula. As restantes letras são escritas com letra minúscula, inclusivamente a primeira letra da segunda palavra. Então, só a primeira letra da primeira palavra lá do gênero é maiúscula. E a 5ª não recebem acentuação gráfica. Dessa forma, o que é o nome científico de algo que tem aqui em Manaus é o mesmo nome científico de algo que tenha nos Estados Unidos, na França, no Japão, é o mesmo nome. Por isso é importante essa classificação binomial ou classificação biológica. E agora, vamos lá testar o nosso conhecimento na nossa dinâmica local interativa. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: após o surgimento das técnicas de microscopia, presenciamos o avanço de diversas áreas das ciências, destacando-se a descoberta de novos organismos nocivos à nossa saúde e a produção da nanotecnologia. A invenção do microscópio possibilitou, vamos ver, letra A, observar estrelas e planetas que constituem a Via Láctea. B, identificar a durabilidade e a resistência mecânica de materiais. C, descobrir fibras sintéticas. D, compreender melhor as estruturas celulares e suas funções no organismo humano. Muito bem, essa é a nossa primeira questão. E a nossa segunda questão é o seguinte: os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita de um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro e marque a alternativa em que todas as regras são obedecidas. Letra A, Anacardium occidentale. B, é o mesmo nome, vocês só tem que analisar aí se está seguindo as regras que nós mostramos na aula. Letra maiúscula, negrito, itálico, enfim, é o mesmo nome, vai precisar da sua observação. Muito bem, participem lá no chat conosco, nós temos professores de plantão para atender vocês, diga a sua escola, de que município você está falando e daqui a pouco a gente volta para a correção.
super importante a participação de vocês no chat. Nós temos aí professores de plantão para atendê-los e a participação de vocês, é lógico, é a garantia do sucesso do nosso projeto. E vamos para a correção da nossa dinâmica local interativa. Vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, eu disse para vocês o seguinte: após o surgimento das técnicas de microscopia, presenciamos o avanço de diversas áreas das ciências, destacando-se a descoberta de novos organismos nocivos à nossa saúde e a produção da nanotecnologia. A invenção do microscópio possibilitou. Aí você tinha 4 alternativas e você tinha que escolher a correta. Então vamos lá, vamos ver quem acertou e quem errou. Vamos para a resposta. A resposta é a letra D. Aí é claro, né? O comentário é o seguinte: o microscópio permitiu que se pudesse ter acesso ao mundo invisível a olho nu, podendo compreender melhor estruturas celulares e suas funções no organismo vivo, além da descoberta de outras espécies microscópicas. Muito bem, parabéns aí para quem marcou a letra D, disse que a D era a correta. Para quem não acertou, não tem problema, porque agora você já aprendeu. E vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita em um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro e marque a alternativa que todas as regras são obedecidas. Então, olha aí, o nome do cajuzeiro é Anacardium occidentale. Muito bem, vamos ver quem respondeu corretamente, qual é a forma da escrita que está seguindo todas as regras para se escrever um nome científico. A resposta correta é letra D. O nome científico deve estar em itálico ou destacado de outra maneira no texto, sublinhado, por exemplo. Além disso, o gênero deve ser escrito com letra maiúscula e o epíteto específico, que é a espécie, com letra minúscula. Muito bem, a letra D obedecia a todas as regras para se escrever um nome científico das espécies. Aí, se você tiver curiosidade, procure um nome científico de outras coisas, banana, feijão, procurem de outras espécies, é muito interessante. Muito obrigada pela participação e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.